Abra sua Bíblia lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Eu coloquei um post hoje nas redes sociais. Algumas pessoas falaram assim: "Não, pastor, ficou pesado esse negócio aí, hein? Ficou parecendo um filme de terror esse negócio." Umas 4 pessoas me falaram. Até minha esposa falou: "Não, amor, ficou um filme de terror?" Foi. Teve mais gente que não falou isso aí. Mas é porque realmente eu queria usar uma imagem assim mais chamativa mesmo, para a gente ver o que Deus faz na nossa vida e para a gente entender qual que é a situação que muitos de nós podem estar passando, mas que existe esperança. Amém? Pode dar um amém aí? Glória a Deus. Então, segundo Crônicas, a partir do capítulo 20, se quiser ficar sentado, em pé, do jeito que você acha melhor, a Bíblia diz assim, é um pouco longo, né? Nós vamos ler o capítulo todo, mas a gente vai chegar lá. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: "Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede." Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: "Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão a força do poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti. Pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, provavelmente os edomitas, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançarmos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos de colo. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Metanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Vamos parar por aqui? Senhor, essa é a tua palavra, que o Senhor tenha liberdade nessa noite para falar aos nossos corações, nesse momento em que estamos reunidos como igreja, Deus. Que o Senhor tenha liberdade, que o Senhor fale conosco, que toda ansiedade, que toda tristeza, toda dispersação possa sair da nossa mente, do nosso coração nesse momento, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos vindo de uma situação, uma aliança de Acabe com Josafá, e eles vão para uma guerra contra os assírios, e nessa guerra, não é erroneamente não, malandramente, né, vamos dizer assim, Acabe fala com ele, falou: olha, vista-se com as roupas reais, e nós vamos nessa guerra, e eu vou com a roupa normal. Porque o rei da Síria já tinha determinado aos seus soldados que era para eles irem exclusivamente atrás do rei. E aí Josafá, sem saber de nada, com vestes reais, está lá na guerra igual um alvo lá, nem só para tomar um tiro.
Mas quando eles estão indo atrás de quem estava com as vestes reais, eles reconhecem que não era o rei, que era Josafá, e eles queriam na verdade Acabe. E eles voltam, param aquela corrida que eles estavam nela e voltam. Falam, não é a pessoa que a gente estava procurando, não. Eu estou falando minhas palavras para a gente ganhar tempo e entrar no capítulo 20. E aí, enquanto eles estão reunidos lá, que não é a pessoa que a gente está procurando, um dos homens mais simples dispara uma flecha e essa flecha acaba atingindo Acabe. Ele continua na guerra durante o dia, até o pôr do sol, e ali à tarde Acabe morre e rompe-se essa aliança. O Senhor levanta um profeta que fala, olha, o Senhor está revoltoso contra você pela aliança de pecado, que era um homem ímpio. Mas tem algumas atitudes suas que são louváveis. Então, né, vamos dizer assim, vamos pesar na balança. E aí acabou que saiu no 0 a 0. Quais foram essas atitudes? Ele derrubou os altares da deusa Azera. Ele preparou o coração do povo para receber o Senhor. Ele estabeleceu justos juízes na cidade de Judá. Ele estabeleceu levitas, sacerdotes e chefes de família para julgar questões religiosas em Jerusalém. Traduzindo, ele estava organizando a nação. Que ele pegou de seu pai, que não estava tão desorganizado assim, porque seu pai, Asa, também servia ao Senhor, mas tinha muita coisa para ser feita e ele estava fazendo isso. Veio de uma aliança, e aí a gente abre o entendimento da igreja, cuidado com as alianças. Ele vem de uma aliança que não era uma aliança que agradava ao Senhor, e aí ele tem essa ruptura de aliança, e quando a gente entra no capítulo 20, está dizendo, e eis que depois disso, quando rompe essa aliança, ele volta para Jerusalém, ele tem paz, Josafá tem paz, ele começa a administrar, ele começa a organizar, inclusive essas atitudes aqui, ele dá continuidade a elas, e entra no capítulo 20 com essa situação. Então nós estamos falando, querido, de um homem que ele está vivendo um período de tranquilidade. Nós estamos falando de um rei de Judá, que está vivendo um período de paz, está organizando as coisas, está colocando seus ministérios em ordem, está colocando a sua nação em ordem, ele está tratando com as situações. É engraçado que a Bíblia fala que ele levanta levitas e pais de família para julgarem as questões religiosas em Jerusalém. Então ele está colocando tudo no seu devido eixo. Mas eis que uma grande notícia, uma má notícia, bate à porta de Josafá. A Bíblia diz que um grande exército estava vindo além do mar, das bandas de Edom. 3 povos, os Moabitas, os Amonitas e os homens dos montes de Seir, que provavelmente eram uma parte dos Edomitas. A Bíblia diz que eles já tinham invadido uma cidade e estavam vindo contra-atacar Josafá. Imagina você na sua paz, talvez você foi pego nessa situação, estava com as suas finanças tranquilas, estava com seu negócio tranquilinho, estava com seu emprego lá tranquilinho, com tudo certinho, com sua conta no banco, tudo bacaninha. E aí vem uma situação que vem um grande exército do lado de lá, quase lá da China, do lado de lá para cá, contra você. O que você faz? A mesma coisa que Josafá fez. Se desespera. Por isso aquele post. Muitas pessoas receberam, muitas pessoas viram no status. Por isso aquele post. Josafá se vê diante de uma situação que te trouxe medo e insegurança, te trouxe medo e incerteza, te trouxe medo e o que eu faço agora? Em uma das reuniões com o nosso pastor Jorge Linhares, ele falou, olha, eles estão cobrando algumas posições de mim e eu não sei o que fazer, porque eu nunca vivi uma pandemia. Josafá de repente está falando, eu nunca vivi tanta gente vindo atrás de mim para guerrear. Eu não sei o que eu faço. E aí, a Bíblia diz que alguns homens vêm e trazem essa notícia para Josafá. Talvez tem pessoas te trazendo notícias terríveis. Talvez tem pessoas te trazendo notícias de perseguição. Talvez tem situações que estão aflorando no seu dia a dia, que estão trazendo medo, incerteza. Sabe aquela situação que você fala assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço. E agora, a gente dá aquela de Chapolin Colorado, e agora quem poderá me ajudar? E não vai ser o Chapolin Colorado. E não foi o Chapolin Colorado com Josafá.
A Bíblia diz que Josafá, com medo e sem saber o que fazer, ele ora e pede direção ao Senhor. Talvez o que tem mais faltado na minha e na sua vida nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de medo, nesse tempo de incerteza, nesse tempo de estresse, por que não dizer de estresse? E muitas das vezes estresse dentro das nossas casas, que a gente está ficando dentro de casa a maior parte do tempo. Então assim, né? Tem gente falando, pastor, nesse tempo de quarentena, eu tenho até conversado com minha esposa, mas ela é até gente boa, né? Tem convivido mais ali com a esposa, tem visto quanto que o trabalho da esposa é árduo na criação dos filhos. Falou, esses meninos eram assim também fora da quarentena? Meu Deus do céu! Então são situações que vêm trazendo notícias para a gente, que vêm estourando a cada dia, batendo na nossa porta, nos trazendo medo. E só quem passa por essas situações é que sabe o que é enfrentar o medo. Ah, pastor, para mim, até agora a mensagem não falou nada. Amém. Talvez você não tenha enfrentado o medo de perder o emprego. Talvez você não tenha enfrentado o medo das contas vencerem e não ter como pagar. Ah, eu sou funcionário público, o salário vai vir. Ah, pois é. Talvez você não pensou ainda que ele pode ser reduzido, que ele pode ser dividido. O caos está para ser instalado, mas nós confiamos em Cristo. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Existe uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida. E nós, quando passamos pelo medo, quando passamos pela incerteza, nós fazemos como Josafá fez. Nós nos dobramos ao Senhor, nós procuramos a direção do Senhor. Essa palavra, o Senhor me deu ela na semana passada, quando eu preparava a palavra para a Santa Ceia sobre a cidade de Nínive, sobre o jejum de Nínive, o domingo em que a nação estava jejuando a pedido uma conclamação do nosso presidente. E aí o Senhor me entregou aquela palavra sobre jejum e me entregou essa palavra sobre jejum. E aí eu conversava com a pastora hoje lá em casa e falava com ela, amor, como que nós cristãos estamos tão desacostumados com o jejum? O jejum caiu no desuso. Eu não sei vocês, queridos, mas lá em casa caiu no desuso. É de tempo em tempo que a gente lembra de fazer. Eu estou jogando aberto com vocês, estou abrindo o coração. A gente foi colocando de lado jejum, monte, oração na madrugada, porque a gente escuta tanta coisa que desabone essas situações. Aí ao invés da gente acreditar naquilo que é certo, a gente deixa o errado prevalecer. Fala-se tanta coisa sobre jejum, que jejum é errado, que jejum é assim, que jejum é aquilo, que jejum não sei o que, não sei o que. Aí ao invés da gente permanecer no que a gente crê e da forma que a gente acredita, a gente para de fazer. A gente para de ir no monte. Ah, no monte tem uns negócios. Aí ao invés de continuar indo do jeito certo, para de ir. E aí eu com essa mensagem, eu segurei essa mensagem para esse domingo, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, domingo de esperança. Veja bem, a gente sai num domingo de ceia, onde se relembra a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, falando de jejum, e entra no domingo de Páscoa, que fala sobre a libertação do povo de Deus, pelos quais Jesus morreu, e falando de jejum, e falando de busca do Senhor, e falando de adoração a Deus. Vocês vão ver no decorrer dessa mensagem o quanto esse povo louvava e adorava a Deus. A história continua dizendo, queridos, que depois que chega essa notícia ruim, que depois que Josafá ajoelha e ora, ele chama todo o povo para o jejum. Olha que legal. Ele chama, no final você me lembra que a gente vai propor um jejum essa semana para a igreja, dentro da possibilidade e disponibilidade de cada um. Mas ele convoca todo o povo para o jejum, porque ele com medo e sem saber o que faz, ele fala, só Deus agora que pode me ajudar. A Bíblia diz que vem pessoas de todas as cidades,
e se reúnem ali, naquela assembleia. E começa o povo ali o jejum, e começa o povo ali a clamar ao Senhor. Eu vou ir seguindo, porque eu fiz um roteiro muito legalzinho aqui, eu quero tentar não perder. Quando a gente passa por versículo 3, a gente entra na oração de Josafá. E aí é algo muito interessante que a gente tem muito a aprender com essa oração de Josafá. É uma oração, querido, em que Josafá começa a falar para Deus das coisas de Deus. Ele começa a falar para Deus das coisas da Bíblia. Ele começa a falar para Deus das promessas de Deus. Ele começa a falar para Deus: não esquece disso, não esquece que nós somos o seu povo, não esquece que existe promessa, não esquece que o Senhor falou. Olha como é mais ou menos a oração de Josafá. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, ele levou um jejum em todo Judá, e Judá se juntou, e lá no capítulo 5, pôs Josafá em pé na congregação de Judá, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais. Está lembrando Deus que Ele é Deus dos nossos pais. Porventura não és tu Deus nos céus? Olha a oração de Josafá. Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, das nossas e desse povo que está vindo me perseguir. E na tua mão há força e poder. E não há quem te possa resistir, nem edomitas, nem amonitas, e nem o povo do vale de Seir. Estou encaixando as palavras aqui. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo para sempre? Essa passagem também, ela é confirmada lá em Isaías 41:8, quando diz: o Senhor diz ao povo de Israel: você é o meu povo, o povo que eu escolhi, vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. Olha Josafá trocando uma ideia com Deus. Está com medo, está aflito, está sem saber o que faz, mas até então ele está falando com Deus: ó, o Senhor é tudo isso aí, hein? Pensa bem o que eu sou para o Senhor, o que o Senhor é para mim. E habitaram nela, nessa terra que ele prometeu a semente de Abraão, e habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: o que o povo fez, irmãos? Eles construíram um templo e colocaram ali o nome do Senhor. Eu vou falar com minhas palavras aqui para a gente adiantar. E eles fizeram tipo uma... Na atualidade a gente fala uma venda casada, né? Quando você compra uma coisa e a outra tem que ir junto. Eles construíram o templo e pôs o nome do Senhor. Então, pelo nome do Senhor estar ali, o Senhor precisava de zelar por aquele lugar. O Senhor precisava de zelar pelas petições, orações e pedidos que chegavam naquele lugar. Então o que eles entendem? Que estando o nome do Senhor ali, quando o povo precisar, e aí eles falam que os casos de precisar é fome, é destruição, é espada, e vai falando uma série de coisas. Quando alguém chegar diante dessa casa, diante da igreja, diante do templo, diante do teu altar, diante da arca, que na época de Salomão foi trazida para dentro do templo, e a presença do Senhor desceu no templo. Quando alguém chegar ali em uma dessas situações, ó Deus, que o Senhor escute, que o Senhor perdoe, que o Senhor ajude. Isso ainda ele está orando a Deus. Josafá que ele está lembrando Deus de algumas coisas. Vai que Deus esqueceu. Ah, Deus, porventura não julgarás esse povo, porque em nós não há força perante essa grande... Aqui ele começa a mostrar por que ele está nessa oração toda. Ele fala: esse povo é o povo que quando a gente estava saindo do Egito, o Senhor não deixou destruir eles. Depois, quando você lê a saída do povo do Egito, e aí a gente está falando do êxodo, da Páscoa, quando chega nas cidades, quando chega no povo dos Amonitas e dos Moabitas, o Senhor faz com que eles desviem desses povos e não entrem em guerra com eles. E é justamente esse povo que vem para guerrear contra Israel. E aí Josafá fala com Deus assim: só lembra que o Senhor não deixou destruir eles? Agora é eles que estão vindo para destruir a gente. Eles é um povo que não é grato ao que a gente fez com eles.
Talvez você está lembrando de situações, você fala, poxa, ajudei tanto uma pessoa, e depois que o tempo passou, ao invés da pessoa retribuir o que eu fiz, ela tentou foi me detonar. Não é assim que geralmente a gente fala? Tentou foi me destruir, quando teve oportunidade, tentou foi me destruir. É o que estava acontecendo aqui. Eu não sei qual que é o seu problema, querido. Eu não sei qual que é o seu inimigo. Eu não sei qual que é o seu vale. Eu não sei qual que é o seu amonita, o seu edomita, o seu moabita, o seu jebuseu. Eu não sei qual que é a sua perseguição nessa noite. Mas eu estou aqui para te dizer que o Deus que você serve, Ele não dorme. O Deus que você serve, Ele está com os olhos atentos. Ele está vendo tudo o que está acontecendo. Ele quer ouvir você falar com Ele. Ele quer ouvir você começar a lembrar Ele das promessas. Ele quer ouvir você começar a falar para Ele dessas coisas. Senhor, lembra que o Senhor me fez a promessa? Lembra quando eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor? Que naquela noite o Senhor falou na ministração que o Senhor tinha um plano para a minha vida, que as coisas iam mudar, que as coisas iam ser diferentes, que o Senhor tinha um chamado, que o Senhor tinha algo para mim. Ele está esperando você lembrar dele disso. Porque depois que você lembrar dele disso, depois que Josafá lembra ele disso, aí vem o pedido. Ele continua aqui, todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, mulher, estava todo mundo buscando a Deus. É tempo da família toda estar buscando a Deus. É tempo de todos entenderem. Ah, pastor, o povo lá em casa não ora, o povo lá em casa não quer saber de nada. Na hora do culto no lar, eles estão caçando televisão. Você precisa educar essa gente. Essa quarentena, esse período de isolamento veio para você educar essa igreja que está dentro da sua casa. Você é pastor desse lugar. Você é sacerdote desse lugar. Você precisa ter uma palavra de vitória desse lugar. Ah, pastor, mas ao longo do tempo eu fui deixando passar, eu fui perdendo o controle. Está na hora de você retomar o controle dessa casa. O Senhor quer te levantar como um rei. O Senhor quer te levantar como um sacerdote dentro da sua casa. O Senhor quer levar você, os seus familiares, os seus vizinhos, as pessoas do seu trabalho, levar você de uma forma diferente. Por isso você precisa de aproveitar esses dias que você está desligado de tudo. Por isso você precisa de aproveitar esses dias que você está parado de tudo. A quarentena é para isso. Espiritualmente falando, é a oportunidade de você crescer diante de Deus. Ler bons livros, ler a Bíblia. Já dá para você ter terminado de ler a Bíblia toda. Evangelizar pessoas, mensagens, cuidar de gente, preocupar com pessoas. E quando as notícias ruins vierem, você se dobrar diante de Deus e falar: Deus, eu não aceito isso para mim. Vídeo de coronavírus, irmão, de médico, de infectologista, de diretor do hospital Albert Einstein, do Papa que criou o coronavírus, do subchefe do inferno. Irmão, eu não abro nada disso, eu não perco tempo com nada disso. Áudio, olha esse áudio aqui, a palavra tal, eu não abro nada disso. O que eu tinha que saber sobre esse vírus, eu já sei. O que passar disso é lero-lero e perda de tempo. Essa semana nós estávamos conversando com pessoas que estão quase enlouquecendo por causa das notícias que estão vendo. Não morre do vírus, mas morre doido. Daqui a pouco começa a fazer igual a época do plano Collor, pessoas suicidando, quando a poupança foi confiscada. Por quê? Vai deixando se levar por tanta coisa, tanta informação ruim, tanta informação negativa. Ouvir de tudo e retende o que é bom, mas o que você puder deixar de ouvir, deixa de ouvir também. Escute boas mensagens. Todos os dias, ao meio-dia, tem uma live ao vivo com o apóstolo Luiz Hermínio. Palavras assim, meu irmão, que você dá até pirueta. Toda madrugada, às 3 horas da manhã, está tendo transmissão ao vivo, ele direto da casa dele transmitindo. Ah, pastor, mas 3 horas eu estou dormindo. Pois é, cada um escolhe do que quer se alimentar, irmão. Pastor, você está preocupado com esse negócio, não, irmãos? Está na chuva é para molhar. Tem que ter os cuidados.
tem que ficar atento, tem que seguir as orientações, as dicas. Mas desesperar não vai resolver nada, não. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que têm tempo de ficar louco, que está arrumando até confusão em família, está até brigando com o parente. A história continua dizendo, querido, depois dessa assembleia, que Josafá convoca o povo, o Senhor usa um profeta. Esse profeta se levanta no meio do povo e ele começa a profetizar algumas palavras diante dessa preocupação de Josafá. Jaziel é levantado e o Senhor diz através dele: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Traduzindo, todo mundo escuta o que eu vou falar. Assim diz o Senhor. Se você quiser acompanhar, está lá no verso 15. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é sua, é minha. A peleja não é vossa, não é sua, a peleja é de Deus. Esse mal, essa luta, essa guerra que você está enfrentando, meu irmão, a partir do momento que você colocou ela na mão de Deus, ela deixa de ser sua, ela passa a ser uma peleja de Deus, ela passa a ser uma guerra de Deus. A Bíblia não fala que o povo estava vindo para combater Deus, a Bíblia fala que eles estavam vindo para lutar contra Josafá. E o Senhor levanta um profeta. O engraçado é que numa época, né, em que a gente fala que, muitos de nós falamos, né, que o Espírito Santo não estava ali ainda em forma de Espírito Santo, mas a minha Bíblia diz, está o Espírito aqui com letra maiúscula, e a minha Bíblia diz: o Espírito do Senhor veio naquele profeta, e ele profetizou aquele povo: pare de se preocupar, porque a peleja não é sua, a peleja é do vosso Deus. E aí ele dá algumas coordenadas. Amanhã vocês vão descer até o vale próximo do deserto de Jeruel. Nessa peleja, 17, nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Nós vamos continuar nele daqui a pouquinho. A minha Bíblia vem dizendo, querido, que o Senhor assume a posição que preocupava Josafá. Falou: Josafá, joga esse negócio no meu peito e deixa comigo. Porque depois que Josafá lembra Deus de todas essas coisas, falou: o senhor lembra que o senhor falou que essa terra era nossa? O senhor lembra que o senhor falou que a descendência de Abraão ia habitar esse lugar? O senhor lembra que o senhor falou que nossos inimigos não iam ter poder sobre nós? O senhor lembra que o senhor falou que nós ia ter paz quando estivesse aqui? Mas eles estão vindo. Faz alguma coisa. Não é possível que o senhor não vai pelejar. A Bíblia vem dizendo: porventura o senhor não julgarás. Faz alguma coisa, que o bicho está pegando, Deus. De repente a minha e a sua situação nessa noite, você está olhando e está vendo o caos se aproximar de você. Já viu quando você está no barranco e a água vai comendo em volta? Você fala: Deus, daqui a pouco vai desabar. A situação está preta, a situação não está favorável, as coisas não estão boas para mim. Faça alguma coisa, Deus. O Senhor não vai julgar essa situação, o Senhor vai deixar do jeito que eu estou. E ele continua dizendo: porque em nós não há força, porque eu não dou conta. Deus está esperando você olhar e vou dizer: Deus, pela força do meu braço eu não consigo mais. É o que Josafá está falando. Em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Quer dizer, é até uma covardia nós contra essa situação. Talvez, irmão, você tenha olhado para a sua situação e tenha falado: Deus, é até uma covardia o que eu estou vivendo. Tem até uma música, né, da Leia Mendonça: quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. E enquanto eu adorava, o inimigo covardemente saqueou um dos meus. Diz que saqueou um dos meus, um negócio assim. Você está olhando e está vendo uma covardia, uma guerra desleal. Você está falando: poxa vida, eu não mereço isso. Peleja para o meu favor, Deus. Não há força perante nós em relação a essa multidão,
e não sabemos nós o que faremos. No post eu coloquei medo e incerteza, medo e indecisão. Se você está com medo e não sabe o que fazer nesse momento, nós temos a resposta, nós vamos chegar nela daqui a pouco. Fica ligado, vai anotando aí em sua casa, não perde o fio da meada não, que o Senhor está falando. O Senhor está falando aos nossos corações. O Espírito Santo ele está aqui nessa noite trabalhando. Pessoas que entraram aqui com situações de guerra, situações que amanhã eles não têm uma resposta para elas. Problemas batendo na porta, amanhã, segunda-feira cedo, batendo na porta. Deus, eu preciso dar uma resposta amanhã até meio-dia. E eu não sei o que eu faço. Eles vão me despejar. Eu vou ter que fechar a loja. Eu vou ter que entregar um apartamento. Eu vou ter que devolver o carro. Eu preciso de uma resposta do Senhor. E ele continua dizendo. A Bíblia continua dizendo, todo Judá estava de pé, todo o povo estava lá, homens, mulheres, crianças de colo. Você tem criança e criança de colo, para mostrar que era tudo mesmo. Só faltou falar aqui igual em Nínive, que até os animais estavam também, para completar o negócio todo. A Bíblia diz lá no livro de Reis, confirmando essa passagem, de que Deus velava pelo seu nome, de que Deus estava naquela casa, que tinha um templo levantado. Deus, tem um templo com seu nome. Se alguém chegar diante dele pedindo, o Senhor precisa de fazer alguma coisa. Olha o que fala em 1 Reis 8:37. Quando nessa terra houver falta de alimentos, ou houver pragas, ou as colheitas foram destruídas por ventos muito quentes, ou por bandos de gafanhotos, ou quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, ou quando houver peste, doença, coronavírus entre o povo, escuta as suas orações. Se alguém do teu povo de Israel sentir no seu coração o peso da desgraça, estender as mãos diante desse templo e orar. Olha a receita de bolo. Estender as mãos diante desse templo e orar. Escuta a sua oração. Lá do teu lar no céu, você tem alguma tradução diferente? O assento da tua habitação, olha que legal. Lá do teu lar no céu, ouve o teu povo, perdoa-o e ajuda-o. Primeiro Deus escuta o seu clamor, depois Ele perdoa o seu pecado, e depois Ele te ajuda. Nós levantamos um clamor no domingo passado ao Senhor. Nós pedimos perdão enquanto nação. O Senhor ouviu o clamor. O Senhor ouviu o nosso pedido de perdão. O Senhor nos perdoou. Agora é a hora da ajuda. Quem crê que o Espírito Santo está liberando ajuda sobre cada pessoa, sobre cada família, sobre cada situação? Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merecer, para que o teu povo te tema e te obedeça. Aqui é temor. Não está falando para ter medo, está falando para temer, para respeitar, obedecer durante todo o tempo que eles viverem na terra, que destes aos nossos antepassados, olha, lembrando de novo, né? Que destes aos nossos antepassados. O Senhor tem uma aliança, querido. Quando Ele fala, em ti, Abraão, abençoarei todas as famílias da terra, a minha e a sua estava nela. As prosperidades que foram prometidas, nós estávamos nessa fila, nessa lista. Os benefícios que são prometidos na palavra de Deus para aqueles que o amam, para aqueles que o temem, para aqueles que o servem, nós estamos nessa lista. Amém. E aí vem a resposta de Deus. Lá no verso 14, a palavra de Deus diz assim: o Espírito do Senhor veio ao levita Jaziel, que é isso que a gente acabou de ler. Isso aqui é a resposta, Deus respondendo: não se preocupe, essa guerra não é sua, essa peleja não é sua, esse combate não é seu. Você está preocupado por causa de quê? Você já fez a coisa certa, você já ajoelhou. A Bíblia fala que Josafá colocou o joelho no chão e a cara no pó. Você já se ajoelhou, você já buscou arrependimento, você já falou comigo, você até me lembrou de algumas coisas que você achou que eu tinha esquecido. Eu sei espertinho que a sua oração é para você tentar me prender aqui. Mas eu te escutei, Israel. Eu te escutei, Adão. Eu te escutei, Tiago.
Eu te escutei, Lucas. Eu te escutei, Wendel. Eu liberei o perdão que você me pediu, Anderson. Eu estou vendo a sua situação, Jair. Isso é Deus falando com cada um de nós, irmãos. Olha só, não se assuste, não fique com medo desse enorme exército. Não preocupa, não. Descansa no Senhor, confia nele, o mais ele fará. O problema é que a gente quer colocar as coisas na mão do Senhor para a gente descansar, mas a gente coloca, vai resolver mesmo? Será que vai se fazer mesmo? Será que o senhor quer que eu mostre o senhor só como é que... Já viu quando você leva um equipamento num técnico? Aí você entrega para o técnico que é especialista, você fala assim, ó, para abrir, é só você tirar esse parafuso aqui. Só falta o cara falar assim, foi eu que construí isso aí. Eu participei de fazer isso aí. E a gente fica tentando ajudar Deus. Ó, vou pôr na mão do Senhor, mas vou dar uma força, porque né, vai que o Senhor não consegue resolver. O Senhor está falando para pessoas nessa noite, descansa em mim. A peleja é minha. Se eu te prometi, eu sou fiel e justo para fazer cumprir na sua vida. Irmãos, nós estamos retomando as obras da igreja na parte mais cara dela até agora. É claro que no período de acabamento vai ser mais caro, mas na parte mais cara dela até agora, no período de crise total, no período em que ninguém investe em nada. Hoje de manhã me perguntaram assim, pastor, mas o senhor é doido começar a obra agora? Eu falei, sou doido, porque eu sirvo um Deus que é doido, que mandou eu começar agora, que liberou os documentos dos engenheiros da prefeitura agora. E eu falei com ele, a gente espera a pandemia passar? Ele falou, eu não dependo de pandemia, começa a obra da minha casa. Começa. E nós começamos. Depois que desligar a transmissão, eu vou falar um negócio muito legal para vocês. Se eu esquecer, vocês me cobram. As pessoas estão procurando a gente. Sabe, irmãos, e assim, Deus é o nosso provedor, Deus é o nosso sustento, Deus é a nossa fortaleza. Ele independe de tempo bom e de tempo ruim, de chuva e de tempestade, Ele independe. Nós precisamos acreditar, a segurança não está no barco seguro, a segurança está em andar nas águas onde Cristo se faz presente. A Bíblia diz que Josafá se ajoelha, coloca o rosto no chão, e Jerusalém, os moradores de Judá fazem a mesma coisa. Depois dessa resposta que Deus dá através de Jazrael, do profeta, eu coloquei um ponto aqui que é o poder da adoração. Ele recebe o problema, a notícia, e ele adora. Ele ora, põe o joelho no chão e conclama um jejum de todo mundo. Ele começa adorando. Talvez o meu erro e o seu é que a gente começou essa luta aí murmurando. E Deus está falando, adore. E aí eu pego outra música. Então louve, simplesmente louve. Está sofrendo, louve. Está na pandemia, louve. Está na crise, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando as correntes, andando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha com quem nele confia, caminha. Você sabe a música. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor. Você vai ver. Eu vou pular, não. Deixa que nós vamos chegar. Daqui a pouco vai falar sobre a música fala, né? Comece a cantar com muito louvor. Você vai ver o que acontece que o povo começa a cantar com muito louvor. Está na palavra de hoje. Depois dessa adoração, depois desse momento de oração inicial, eu coloquei aqui o poder da adoração. A Bíblia diz que Josafá reúne o povo e dá as orientações para eles. Amanhã cedo vocês vão descer, aqui a profecia, né? Amanhã cedo vai descer e vai até o deserto e tal, e tal, e tal, e eu vou guerrear porque essa peleja é minha. De manhã Josafá levanta
e fala com o povo: ó, pode ficar tranquilo, pode ir tranquilo, pode acreditar, porque o Senhor é conosco. E Josafá despacha o povo. Só que Josafá escolhe alguns levitas e eles colocam eles na frente dos homens armados. Quem ia na frente não era o batalhão de infantaria, não era o BOPE, não era a Rotan, não era SWAT, os atiradores de elite. Quem ia na frente eram levitas cantando e adorando a Deus com muito louvor. A história continua dizendo que Josafá fala: creia no Senhor Jesus e estarão seguros, creia nos seus profetas e terão a vitória. Algumas traduções dizem que serão prósperos, né? O que eu trago disso aqui para nós, querido? Que nós precisamos crer em Jesus e acreditar nos pastores, nos líderes, que são boca de Deus para as nossas vidas. Irmãos, vocês me vêm falando com frequência do apóstolo Luiz Hermínio, do nosso pastor Jorge Linhares. É porque quando esses homens abrem a boca, parece que tem um tubo ligado do céu, assim, entrando na cabeça deles, um joelho saindo da boca. Porque fala diretamente com a gente, coisa vinda de Deus. Creia no Senhor Jesus. Creia também nos seus profetas. Vocês vão receber a vitória. Fique firme. Se alimente da palavra. Siga o que está sendo direcionado pela Bíblia através da vida dos homens de Deus. Não deixa dispersar para um lado ou para o outro, não. É guerra, é batalha. Mas não deixa de louvar e adorar. Não deixa a aflição, o medo, a indecisão tomar conta do seu coração. Às vezes a gente fala assim: pastor, eu estou tão aflito que eu não consigo orar. Quem já passou por isso aqui? Só eu? Estou vendo até as mãos saindo do telefone ali, fazendo assim, ó. O povo está em casa levantando a mão. Mas deveria ser o contrário: pastor, eu estou tão aflito que o que eu mais vou fazer é orar. A gente faz o contrário. Ah, não, nossa, eu disperso, sabe? Eu começo: Senhor, em nome de... Nossa, esses negócios que eu tenho... Oh, Deus, onde que eu estava aqui, Deus? É o que a gente faz, a gente se perde na oração, preocupado, porque vem uma grande multidão atrás de nós. Minha Bíblia continua dizendo, querido, que depois de Josafá vestir alguns cantores, colocar na frente dos homens armados, eles começaram a louvar e a cantar adorando. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. É isso que o povo estava fazendo. Eles estavam cantando, louvando e adorando a Deus. E olha que coisa de doido. Põe um 20:20 aí, Felipe, por favor, para a gente pegar bem no jeito. 20:22. Deixa eu ler aqui que eu acompanho vocês. E quando cantar e a louvar, quando começaram a cantar e a louvar, o Senhor pôs emboscadas, confundindo os filhos de Amon, colocando confusão entre os filhos de Amon, entre os filhos de Moabe, entre os edomitas das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. A Bíblia não está falando quando eles choravam, quando eles murmuravam, quando eles se escondiam, quando eles se acovardavam. A Bíblia está falando quando eles dobraram o joelho, quando eles clamaram ao Senhor em meio ao medo, quando eles clamaram ao Senhor em meio à incerteza, quando eles buscaram ao Senhor uma solução, porque eles já não sabiam mais o que fazer. Quando eles olharam para Deus: oh Deus, a gente não tem forças contra esse exército, contra essa quantidade de gente que está vindo contra nós. Deus, a gente não tem forças contra essa crise, a gente não tem forças contra essa doença, a gente não tem forças contra essa situação. Quantas vezes eu sentei e chorei porque eu não conseguia ver essa obra saindo do papel.
E um dia eu falei com Deus, eu não tenho mais força para isso. Essa obra acontece, ou essa obra me mata como sacerdote desse lugar. E eu entrego na mão do Senhor. Melhor coisa, irmãos. Deus tem hora que gosta de ver gente nervosinho. Deus fala assim, fica brabinho, joga para mim. E aí quando eu falei isso com ele, ela prova lá em casa disso. Ela fala, amor, você tem que acalmar, tem seu tempo. Eclesiastes, Baduciado, tem tempo para tudo. Espera, vai dar certo, espera o engenheiro, espera também. Eu falei, mas não dá, a gente fica com a cara de palhaço. A gente fala uma coisa e nunca que acontece. E aí quando eu coloquei na mão de Deus, Ele falou, está vindo uma grande pandemia. E eu vou começar uma grande obra nos Estados Unidos 200. Uma obra física, para você que está em casa, uma obra física, porque a espiritual ele já vem fazendo, desde que as portas desse lugar foram abertas. E você é prova disso, você é testemunha disso, você é fruto disso. A sua família está sendo fruto disso. Alvos da sua oração estão sendo frutos disso. Pessoas que você tem trazido o nome delas e colocado ali na caixa de oração estão sendo fruto disso. Prepara. E aí Deus falou, é no meio da crise que eu gosto de fazer, porque fora da crise qualquer um faz. E aí, queridos, a Bíblia vai dizendo que esse povaréu todo que estava vindo contra Josafá, quando o povo de Josafá vai descendo, cantando, louvando, imagina, irmão, nós estamos indo para a morte, nós estamos indo enfrentar um exército 200 vezes maior que nós, o povo tudo armado, e nós estamos cantando e louvando, aleluia, glória a Deus, aleluia. É o povo indo, cantando e louvando para a morte, para o que os esperava. Mas a Bíblia diz que quando eles cantavam e louvavam, as paredes da prisão se abriram. Vocês já ouviram isso? Quando Paulo e Silas estão presos, acorrentados, espancados, machucados, eles começam a louvar, e as paredes do cárcere se abrem. Você está entendendo a receita do bolo hoje? Bolo de pote. O que você vai fazer quando você sair daqui? Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Essa é a receita. Não tem mágica não. É joelho no chão, é cara no pó, é arrependimento, é quebrantamento, é pedido de perdão, é louvor e adoração. A Bíblia diz que quando eles estão cantando, louvando e adorando o nome de Deus, os inimigos, que eram 3 povos, em sua grande maioria, Amonitas, Moabitas e o povo do monte de Seir, que é os Edomitas, Deus começa a causar uma confusão, um vulco-vulco no meio desse povo. Deus vai fazer, querido, com que os seus problemas, um se degladie com o outro. Deus vai fazer com que o seu problema, um brigue com o outro. Deus vai fazer com que as situações que te perseguem, uma entre em guerra com a outra. Dá uma glória a Deus aí, irmão. O pessoal de casa vê que tem gente viva aqui ainda. Tem uns 4 dormindo, mas o resto está tudo acordado, vigilante. E aí, querido, a Bíblia diz que quando eles estão descendo, cantando, louvando e dando glória a Deus, os moabitas com os amonitas pegam o povo de Seir e rebentam e matam todo mundo. E aí os moabitas e os amonitas que sobraram viram um para o outro. Eu nunca vi isso. Um povo mata o outro de fome, todo mundo morre. Que guerra que é essa? Todo mundo morre, irmão. Imagina, de repente ficou 2 lá por último, um de cada exército. Agora eu enfio a faca em vocês, você enfia em mim. Vai morrer todo mundo. Aí, plá, plá,
caiu, morreu todo mundo. A Bíblia diz que quando o povo de Deus chega no vale, no deserto, onde que era para acontecer a batalha, só tinha defunto. O seu inimigo já está morto. Esse problema já foi lançado por terra. O sangue de Jesus já te deu a vitória. Queridos, nós estamos em noite de Páscoa. Nós estamos em noite de salvação. Nós estamos em noite de relembrar que o nosso Deus morreu. Foi enterrado, ressuscitou e vive para sempre. A minha vitória, ela independe da força do meu braço. E aí, Deus, é um termo de fake que a gente faz, né? Que a gente fala, Deus exagera nas coisas. Ele olha para mim, para você, mas sabe aquela ideia que a gente estava trocando? Você falou aquele monte de coisa de mim. Eu gostei daquele negócio. Que eu separei essa terra para o meu povo. Que eu prometi para Abraão, para a semente de Abraão. Eu gostei de você lembrar daqueles negócios. Eu vi que você não esqueceu. Eu gostei de você dobrar seu joelho. Eu gostei de você orar, se arrepender, me clamar, falar que a força do seu braço não dava mais. Que você não tinha força contra essa multidão. Eu gostei desse negócio. E eu não vou deixar você só com esses defuntos aqui não. Tem muita riqueza aqui para vocês poderem pegar. Irmãos, quando eles chegam no deserto com os 3 exércitos, os 3 povos, tudo morto, o que eles acharam de equipamento, de roupas, de ouro, de ferramentas, de joias, de metais preciosos, de utensílios preciosos. Tem um ditado que fala assim, não estava no gibi. Quem já viu isso? Tinha tanta coisa que não estava no gibi. A Bíblia diz que durante 3 dias eles ficaram recolhendo riquezas. Ô, irmão, já viu aqueles negócios que você era do Faustão, que tinha um negócio que soltava numa loja, e em tanto tempo você podia pegar tudo que você conseguisse? Quem que lembra desse negócio? Você é tudo novinho, né? Tá certo. Isso aí é tipo assim, sei lá, Magazine Luiza. Em 30 minutos, o que você conseguisse pôr no carrinho, aí tinha gente que ficava pegando espumadeira, frigideira. Irmão, põe umas 10 televisões de plasma lá e tá bom, e vai embora. Depois você vende e compra os outros negócios pequenos. Queridos, é Páscoa. O coelhinho pegou o coronavírus. É Páscoa, é nascimento, é saída, é libertação. Depois de 3 dias arrecadando tudo que podia e que não podia, que cabia e que não cabia, que ficou trem para trás, não estou chorando, estou ficando trem para trás, não vai dar para levar tudo. A Bíblia diz que no 4º dia, lá no 20:26, e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali murmuravam. Não, porque ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Repare que eles louvaram e adoraram quando receberam a notícia. Eles louvaram e adoraram quando saíram para a batalha. Eles louvaram e adoraram quando receberam a vitória. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A receita do bolo de pote é essa: louvor e adoração. Não fuja disso. Você foi criado para louvor e adoração. Não tente ser um liquidificador quando você foi criado para ser uma lavadora de roupa. Tem gente querendo assar pão de queijo, mas foi criado para ser um liquidificador. Você foi criado para louvor e adoração. Aonde que você está indo? Por que de tanta murmuração? Por que de tanta teimosia? Por que de tanta fuga?
Deus quer restabelecer princípios nessa noite. Deus quer renovar alianças nessa noite. Deus quer trazer à ponta do altar aqueles que se encontram perdidos para tudo quanto é lugar. E não estou falando de pessoas afastadas do Evangelho. Estou falando de pessoas afastadas do propósito. Você está no lugar que Deus não te colocou. Você está fazendo coisas que Deus não falou para você fazer. Você está deixando de fazer coisas que Deus falou para você fazer. Você está guerreando guerras que Deus falou: essa guerra é minha, essa batalha é comigo. Por que você está entrando nisso aí? Tem até uma canção que diz assim: hoje eu estou igual o Ivo, né, amor? Canarinho. Essa obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. Deus está falando: tira a mão do meio, que essa guerra é minha. E Deus está falando mais do que isso: enquanto você estiver com a sua patinha aí, eu não mexo, porque eu não divido a minha glória com ninguém. E você vai ficar fuçando isso aí, e depois você vai achar que foi você que fez, foi a força do seu braço. Porque a palavra diz: quando tudo começar a dar certo, não pense que foi pela força do seu braço, porque fui eu, o Senhor, quem fiz. Se tem uma coisa que Deus é, irmão, é ciumento. Ele não divide a glória. Ele não aceita sujeito nenhum. Fala assim: ó, dê uma força para Deus, rapaz, dê uma ajuda para Deus, que eu acho que se eu não tivesse dado uma mãozinha para ele, não tinha nem conseguido. E enquanto tiver uma ponta de unha sua, ele fala: então tenta, que eu vou dar uma volta e depois eu volto para ver se você já desistiu de tentar por você mesmo. Ele está falando com pessoas nessa noite que enquanto você estiver tentando por você mesmo, ele não vai fazer. Ele vai deixar você fazer. Quando eu faço um apelo, quando eu faço um convite, oferecendo Jesus para as pessoas, eu falo: se você vai continuar tentando, porque se você passou a vida inteira tentando e não deu certo, coloca nas mãos de quem pode fazer. Já viu o craque do time? Joga para o papai que o papai faz. Joga para o papai que o papai faz. Passa a bola para o craque. Passa a bola para o papai que ele faz o gol e vence essa partida da sua vida. Você vai sair campeão nesse campeonato. É simples. Para de insistir, para de querer fazer por você. E eu caminho para encerrar dizendo, querido: teve louvor quando teve medo, teve louvor quando saiu da batalha, teve louvor no quarto dia, depois da vitória. Não, pastor, esse pessoal louvava muito, né? Mas não acabou não. Porque a Bíblia continua dizendo assim, olha: a partir do verso 30, e foram a Jerusalém. Isso aqui depois do quarto dia, depois que teve mais louvor, mais adoração, mais hino, mais cantiga para Deus. Depois disso tudo, eles vão embora para Jerusalém. Agora acabou, né, pastor? Eles vão descansar e vão, né, comer dos despojos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas, cada um por sua casa. Não. A quarentena, o isolamento, não. Para a casa do Senhor. Aquele povo, eles entendiam quem que era o general de guerra. Aquele povo, eles entendiam de onde vinha a vitória. Aquele povo, eles entendiam o Deus que eles serviam. Aquele povo, eles entendiam de onde eles não podiam se afastar. Era da presença de Deus. Eles não paravam de louvar, eles não paravam de adorar, eles não paravam de buscar. Eles não paravam de cantar, de dar glórias com harpas, com sinos, com saltérios, com trombetas, com instrumentos de cordas. Era uma festa. Umas 3 semanas preguei quando Davi está entrando com a arca na cidade de Davi, quando ele está voltando com a arca, e aquela festa toda, adorando a Deus. E Mical, que não estava por dentro da adoração, já tinha endurecido seu coração,
Que palhaçada que é essa? Como é que pode o rei ficar fazendo uma papagaiada dessa no meio do povo? E Davi dançando, e aquela festa, irmão, e o povo dançando com saltério, com harpa, com trombeta, a casa do Senhor. E aí eu termino dizendo, querido, no verso 31 até o 34, a Bíblia diz que Josafá, vitorioso, ele andou nos caminhos do Senhor como seu pai Asa. O defeito de Josafá foi que ele não derrubou os postes ídolos, porque o povo, apesar de ter sido ensinado sobre a adoração do Senhor, eles ainda não estavam com seu coração totalmente entregue a Deus. Faça a sua parte no reino, faça a sua parte na obra, cumpra o propósito de Deus na sua vida. Aquilo que você foi chamado para fazer, faça, independente de coronavírus, independente de pandemia, independente de crise, independente de problema, independente de desemprego, independente de fome. Pastor, se eu não ganhar uma cesta básica hoje, em algum lugar por aí, não tenho o que comer lá em casa amanhã. Deus está falando, vai comer amanhã, não é? Dorme e descansa, que eu trabalho enquanto vocês dormem, enquanto vocês descansam. Eu estou montando uma cesta básica para você. Eu estou montando um socorro para você. Eu estou montando uma emboscada para os exércitos que estão te perseguindo. Eu estou aqui pegando o meu livro de confusão do inimigo para poder ver qual que eu vou usar para esse povo que está te perseguindo. Qual a estratégia que eu vou usar dessa vez para poder arrebentar com essa turma que está. Descansa no Senhor, é Páscoa, Ele ressuscitou. Quando o cordeiro mudo ele foi levado ao matadouro, não falou nada, mas levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. Ele entra no Egito e tira o povo do Egito, mas do deserto quem tem que sair é você. Linda história para nós nessa noite, irmãos. Só que eu encerro com a meditação para deixar para você. A gente vê o final de muitas lindas histórias de pessoas que chegam destruídas na igreja, como eu cheguei um dia. Essas pessoas se erguem, essas pessoas melhoram de vida, essas pessoas têm seus nomes limpos, essas pessoas têm a sua reputação zerada. Essas pessoas têm o seu caráter tratado, trabalhado. Essas pessoas têm as desconfianças que existiam sobre elas lançadas por terra. Resumindo e traduzindo, é uma nova criatura. Tem uma palavra que diz: não esqueça de Deus quando as coisas começarem a dar certo. A Bíblia diz que depois disso tudo, dessa dependência toda, depois de toda essa situação, Josafá, ele consegue fazer uma aliança, de novo uma aliança maldita, com Acasias, rei de Jerusalém, para construir navios mercantes para chegar em Tarsis. Cuidado com as alianças. Cuidado quando as coisas darem certo. Tem um termo que eu uso, que tem um monte de gente que não gosta que eu falo, mas enquanto a gente está com o pé na merda, ninguém investe nem acredita na gente. Mas quando as coisas começam a mudar, aparece sócio para tudo quanto é coisa, até para levar a gente para o inferno aparece sócio. Cuidado, não esqueça de Deus quando as coisas começarem a dar certo. Não comece a fazer aliança. Não comece aquela alegria que você tinha. Ah, pastor, ultimamente tem andado só triste. Porque quando você estava igual um gato malhado no esgoto, você só tinha alegria. Oh Senhor, eu oro de manhã, eu oro de madrugada, Senhor meu pastor, e nada me faltará. E eu declaro salmo, eu declaro trecho da Bíblia, e eu leio a Bíblia, e eu falo, e os vizinhos já estão incomodados, porque eu declaro, eu grito, eu busco a minha vitória. Aí a vitória chega, você começa a ficar chato, você começa a ficar porqueira, você começa a medir o que você faz para Deus. Deus começa a te pedir as coisas, você começa, mas esse horário? Mas essa pessoa? Uma cesta básica? Ajudar? Levar?
fazer, completar, dar uma oferta para o fulano, ir lá na casa do ciclano ver o que está acontecendo, ir no culto de manhã e de noite. Nossa, mas eu já fui de manhã, hoje eu não vou de noite. Nossa, mas eu não vou visitar ninguém porque ninguém vem me visitar. Nossa, mas saiu foi porque quis, porque... E aí você começa a medir. Tudo para você tem um preço, tudo para você agora ficou diferente, porque você começa a fazer aliança, porque o pior já passou. É por isso que tem muita gente que o Senhor não permite sair do pior, porque se o pior passar, a pessoa vira porqueira. Tem gente, irmão, que tem que viver no vale a vida inteira. Ele vai no monte só para ver o sol nascer e volta. Porque se ele sair do vale e ir morar no monte, eu acho que ele derruba até o céu. Ele se sente no lugar de Deus. Ele vai querer disputar um lugar com Satanás. Falou, você queria derrubar Deus do trono, eu também, então nós vamos ficar mais ou menos aí, nós vamos disputar um lugar. Eu encerro dizendo, querido, que Josafá faz uma aliança com Acasias. E Deus levanta de novo um profeta. Olha o profeta de novo. Olha o Espírito Santo falando com o povo de novo. E fala assim, olha, por causa dessa aliança. Você lembra lá no comecinho? Que o profeta vem por causa dessa aliança maldita com esse homem ímpio aí. Aí vem de novo um outro homem. Fala, olha, por causa dessa aliança, não vai dar certo tudo que você fizer. E aí, Acasias e Josafá constroem navios, os Titanic da época. Titanic não, porque era navio de carga, né? Era navios mercantes. Mas constrói assim, sei lá como é que chama, os batomuxos da época. Coisa top, coisa de linha. Top de linha. E quando eles são colocados no mar, para poder empatar-se, os navios se despedaçam dentro do mar. Todos. Não salvam um. Por causa da aliança. Cuidado. Hoje é noite de aliança. Não foi um bode, não foi um sangue de bode, não foi um sangue de galinha preta, não foi vela, não foi farofa, não foi nada disso que foi oferecido como sacrifício pela sua vida. Hoje é noite de aliança. Foi um cordeiro que foi morto. O sangue passado nos umbrais da porta, lá no Egito, do carneiro mesmo, do cordeirinho mesmo. Hoje, nas nossas portas, nas portas do nosso coração, é o sangue de Cristo. E não foi passado com um pincelzinho, não. Nós fomos mergulhados num tambor do sangue de Cristo. E tinha uns que tinham que pegar pelo cabelo e enfiar umas 4 vezes lá ainda. Nós somos lavados, nós somos transformados, nós somos sarados. O Senhor nos deu a vitória. Apesar de não sermos merecedores, o Senhor nos deu a oportunidade de sermos novas criaturas. E aí, diante da palavra do profeta, a profecia se cumpre e o acordo comercial, ele não se conclui nessa aliança maldita de novo. Amém? Essa é a palavra que nesse domingo de Páscoa o Senhor colocou no meu coração para trazer a igreja reunida no templo físico e reunida nos lares. Que você possa, querido, entender o propósito da oração, do jejum, do louvor, da adoração, da servidão a Deus. Humildade, quebrantamento, santidade ao Senhor vai te fazer chegar em lugares altos. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. E aí eu emendo fazendo um convite para você que está aqui, que está em casa. Talvez você ainda não havia entregado sua vida para Jesus. E através dessa mensagem você entendeu, pastor, já tentei pela força do meu braço e eu percebi que a situação era pior do que eu pensava. Eu percebi que o tamanho do exército que está vindo contra mim, eu não vou dar conta. E eu preciso de um socorro. E nessa noite eu dobro os meus joelhos, eu ponho o meu rosto no pó, eu me humilho, me arrependo e entrego a minha vida nas mãos de Jesus.
Pastor, já havia feito isso, mas hoje eu estou retornando porque eu havia me afastado dos caminhos do Senhor. Tem alguém essa noite, aqui no templo, que quer entregar sua vida para Jesus, ou quer retornar para os caminhos do Senhor? Pergunta para quem está do seu lado, mesmo se for crente, mesmo se seu amigo, seu marido, sua mulher, seu vizinho. Você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Você quer ter uma mudança de atitude? E aí eu pergunto para você que está na sua casa: você quer entregar sua vida para Jesus? Você quer retornar para os caminhos do Senhor? Se você de casa aceitar esse convite, faça contato comigo, mesmo pelas redes sociais. Só te passando as coordenadas a partir daqui. Agora, se você está no templo físico e quer entregar sua vida para Jesus ou retornar para os caminhos do Senhor, levante do seu lugar e venha aqui à frente, porque hoje é noite de salvação. Tem alguém nessa noite para entregar sua vida para Jesus? Amém? Todos salvos, todos certos da sua vida futura com Cristo. Isso é o mais importante para todos nós que somos cristãos.